as Escrituras Sagradas. Então vamos ver agora os pensadores que trabalharam sobre essas ideias, as escolas de interpretação, as linhas escatológicas que são desenvolvidas, e vamos ver também qual é a interpretação que nós adotamos enquanto igreja ortodoxa, né, enquanto nosso movimento pentecostal, tá ok? Vamos ver aí quais são os defensores dessa linha de pensamento, e como ela se comporta diante desses textos bíblicos que fundamentam a doutrina das últimas coisas, tá certo? Então, na nossa apostila, temos aqui o índice, está dividido em 3 lições, tá? 3 lições. Na lição 1, vamos ver aqui a introdução, maneiras de interpretar a escatologia bíblica, doutrinas milenistas. O milênio é um eixo que vai dividir aí as linhas de pensamento, então é um eixo em torno do qual giram essas escolas de pensamento. Cada uma vai se manifestar de uma forma diferenciada no que diz respeito à interpretação do texto que trata do milênio. Então, com essa diferente interpretação surgem as diferentes linhas de pensamento e os pensadores que as defendem. Então, vamos tentar ao máximo explorar aí esses pensamentos diferentes e com bastante honestidade expor os seus pontos de vista, tá certo? Então temos aí as doutrinas milenistas, dentre elas o amilenismo, o pós-milenismo, pré-milenismo, doutrinas pré-milenistas, dispensacionalismo, que está dentro do pré-milenismo, tá certo? É uma subdivisão, é uma abordagem necessária ao pré-milenismo, tá certo? Na lição 2, passamos então para doutrinas tribulacionistas, o pré-tribulacionismo, doutrina da ressurreição, pós-tribulacionismo, mid-tribulacionismo. Todos esses, na verdade, também se encontram dentro do grupo maior chamado pré-milenismo, tá certo? Então, amilenismo e pós-milenismo não discutem essa questão de pré, mid ou pós-tribulacionismo, porque eles entendem que o milênio é o ponto culminante, né, dessa questão da volta de Cristo, tá certo? Então, o amilenista nega o milênio literal, o pós-milenismo adota algumas visões aí diferenciadas, mas de certa forma ele manifesta-se dizendo que o milênio na verdade já está se desenvolvendo e Cristo vem então ao final desse período milenial. A gente vai analisar melhor quando chegar na parte lá que vamos tratar de pós-milenismo. Arrebatamento parcial, grande tribulação, acerca da besta, acerca do anticristo, o tribunal de Cristo, tá certo? Então essa é a lição 2. Na lição 3 passamos a estudar acerca da morte, inferno, Hades, Gêenes, Seol, esses termos que designam. Aí vamos ver cada um ponto a ponto, quais são os diferenciais, quais são as características de cada um. E finalizamos então com o milênio que é um ponto essencial em toda a discussão da escatologia, que ele marca aí as linhas divisórias entre as diferentes escolas de interpretação escatológica, tá certo? Vamos ver então acerca do milênio, especificamente acerca do milênio, ao final aqui do nosso programa. Então, na introdução, vamos ver um pouco acerca do desenvolvimento do pensamento teológico dentro do cristianismo, tá certo? Em linhas gerais, tá? O termo escatologia deriva-se de duas palavras gregas: escatos, último, e logos, tratado. Traz o sentido daquilo que é por último, no lugar e no tempo. Então, escatologia significa a doutrina das últimas coisas. Nessa obra, vamos estudar algumas opções escatológicas que têm surgido nos círculos cristãos durante o desenrolar dos séculos. Aqui não tivemos a intenção de apresentar mais um conceito escatológico, e é isso que eu acho louvável aqui da parte aqui do presidente aqui da Faculdade Teológica, né, o pastor Expedito Marinho, que busca a intenção de expor as escolas escatológicas. Então, eu como professor me manifesto
no sentido de dizer que professa essa linha escatológica, determinada linha escatológica, mas de forma alguma vamos deixar de expor, da forma mais honesta possível, a forma de pensamento das demais escolas e expor as suas justificativas, tá ok? Então é isso que vamos buscar fazer aqui no nosso programa de escatologia. Aqui não tivemos a intenção de apresentar mais um conceito escatológico, mas tão somente comentar as propostas apresentadas pelas escolas que tiveram maior relevância na história da Igreja. É claro que, como seres pensantes, não deixamos de expor nossa opinião em face das várias opiniões que têm surgido no cenário escatológico. Ao estudar a história da Igreja, observamos que no transcorrer da sua vida houve muitos debates e controvérsias no que diz respeito às doutrinas. A maioria das doutrinas estabelecidas e convencionadas que as denominações cristãs têm hoje em dia não preocupavam os cristãos primitivos. Então não era um tema que estivesse tão em relevância na época da igreja primitiva, porque a gente, como vai ver aqui no quadro que eu estou já apresentando, eles tinham outras preocupações e a igreja teve outras prioridades ao longo da história. E vemos que, na verdade, a escatologia é uma matéria aberta. A escatologia é o ramo teológico em aberto ainda. Inclusive, há pouco tempo, muito recente, houveram mudanças, houveram alterações, houveram muitos pensadores que mudaram de sua linha de pensamento, sua corrente, porque houveram alterações no quadro histórico que os levaram a isso, a rever o seu posicionamento no que diz respeito à interpretação escatológica, tá certo? Pensamentos que eram adotados num plano mais primitivo, nos primeiros cristãos, e que foram retomados hoje, foram deixados de lado e retomados nos nossos dias. Então vemos que a escatologia, dentre as matérias de estudo da teologia, da sistematização do pensamento cristão, a escatologia é uma matéria em aberta, é um campo aberto, é uma matéria que está sendo construída, não que ela seja uma ciência nova, é uma ciência antiga, mas que ficou durante muito tempo em segundo plano, em vista de outras prioridades, e que hoje é intensamente debatida. Inclusive não há, assim, como essas outras doutrinas que vamos ver aí, estão assentadas cada uma no seu movimento, na sua linha de interpretação. Então temos aí alguns movimentos que defendem tal linha de interpretação, outros que defendem um outro, e está, vamos dizer assim, assentado nessa interpretação. Não há mais nada novo a se esperar. Então muito do que foi desenvolvido encontra-se nesse estágio de segurança, de assentamento no que diz respeito à interpretação. Mas não é o que podemos dizer da escatologia. A escatologia, ela é amplamente discutida, amplamente debatida, e é campo fértil aí para muito estudo, tá certo? Para muita elaboração aí de pensamento. Claro que há um lado bom, por ser uma matéria que está aberta, ao trabalho, aberta a ser elaborado, nesse campo. Mas por outro lado acaba sendo um risco, porque existe muita especulação irresponsável. Existe muita especulação irresponsável dentro da matéria de escatologia, e muitas palestras que na verdade deseducam, muitas palestras que na verdade trazem conhecimentos que não podem ser comprovados, conhecimentos que não são responsáveis. Não é questão de comprovação científica, nada disso, é questão de buscar fundamento em bases bíblicas, de fundamentar aquilo numa referência bíblica clara, numa referência bíblica honesta, responsável. Não simplesmente partir para elucubrações absurdas e imaginativas e viajar na fantasia, o que muitos têm feito, trazendo aí simplesmente curiosidades. Então existe muito sobre curiosidades dentro da escatologia, muito pensamento desvinculado do conceito bíblico, desvinculado de base bíblica, e acaba sendo esse o risco, uma matéria por estar também um campo aberto para esse tipo de aventureiro, pessoas sem responsabilidade. A maioria das doutrinas estabelecidas e convencionadas que as denominações cristãs têm hoje em dia
não preocupava os cristãos primitivos. Isso porque os cristãos primitivos não davam muita atenção às questões doutrinárias que hoje em dia têm grande relevância para a igreja. À medida que o tempo foi passando, foi surgindo no seio da igreja uma série de indagações pertinentes a temas teológicos. E quando um desses temas era exaustivamente discutido e tratado, surgia outro, e a atenção de toda a igreja agora se voltava para tal assunto. Nos grandes temas teológicos que surgiram subsequentemente nos arraiais da igreja, causando grandes debates e concílios, surgiram da seguinte maneira. Então temos aí um quadro que elenca aí o desenvolvimento em linhas gerais dos temas que eram de interesse da igreja ao longo dos séculos. Claro que isso aqui não é a definição exata daquilo que foi. Então, no século II só se falava, só se praticava apologética, não se falava de teontologia, não se falava de hermatologia, de forma alguma. São os temas que foram mais relevantes nessa época e que encontramos mais trabalho que tenha chegado até nós, muito se perdeu, mais trabalho que tenha chegado até nós produzidos dentro dessa época, tá certo? Então foi o tema mais relevante. Agora que se discutiu outras coisas, claro que se discutiu, mas foi o tema mais relevante dessa determinada época. Então é óbvio que no século II é observada a questão da apologética muito mais acima de qualquer outro tema. Apologética, a defesa da fé. Isso porque os pais da fé, conforme colocado aqui, a patrística, né? Aqueles que estão em linha de continuidade com os apóstolos, né? Pápias, por exemplo, que foi discípulo de João, é um representante desses pais da igreja, né? Os pais da fé, os da patrística. Eles estavam ainda na incumbência da propagação do evangelho. A igreja, ela não era uma instituição. A igreja eram diversas comunidades cristãs espalhadas pela terra, tá certo? E que tinham em comum a fidelidade com relação à Escritura Sagrada, que estava já condensada, mas que estava cada vez mais sendo constituída, né? Estava sendo propagada, vamos colocar assim, porque os apóstolos haviam deixado, os escritos haviam deixado os seus relatos, né, os seus testemunhos de primeira mão, e agora os seus continuadores estão fazendo as cópias, né, colocando isso em textos, em documentos, e fazendo a divulgação desses documentos, estabelecendo as igrejas nessa doutrina. E dentre esse período de estabelecimento, óbvio, surgem muitos hereges que tentam implantar suas ideias, misturá-las àquilo que os apóstolos haviam deixado como tradição, tá certo? Então, nesse trabalho de estabelecimento da fé, esse trabalho de propagação daquilo que os apóstolos deixaram, a ferramenta mais usada, a ferramenta mais importante, obviamente será a apologética, que é a defesa da fé, a defesa daquilo que foi deixado. Aquilo como Judas coloca na sua carta, né? A fé que uma vez nos foi dada. Batalhar pela fé que uma vez nos foi dada. Então, obviamente, os outros temas vão ficar um pouco marginais diante dessa necessidade, dessa importância, desse momento da fé. O que no século 3 e 4, vemos aí a teontologia. Século 3 e 4, teontologia. Os cristãos debatem principalmente sobre a natureza de Deus, e seu governo. Então, aqui um trabalho intenso em continuação da obra que os apóstolos acabaram de deixar, né, com o falecimento de João, o último das testemunhas oculares, né, testemunhas do colégio apostólico. Os seus continuadores estão intensamente trabalhando na divulgação dessa palavra e do assentamento daquilo que é tradição, aquilo que foi canônico, né, aquilo que foi recebido das testemunhas oculares. E nos séculos 3 e 4 passa-se a discutir já em demanda de estabelecer o que é a doutrina, diferentemente daquilo que é pensamento externo a ela. Então temos aí muitos pagãos que estão se convertendo à fé, não através do método da institucionalização, como será futuramente com Constantino, mas através da pregação mesmo do Evangelho. Então a pregação do Evangelho, muitos entram na fé, mas muitas das vezes trazem seus conceitos externos. Então o mundo grego, por exemplo, com toda a sua mitologia. Como vamos definir o que é Deus? Qual é a sua natureza? Qual é a sua manifestação? Existe alguma relação entre Deus e Zeus? Entre os apóstolos e os semideuses?
com toda essa movimentação de ideias, necessariamente o tema importante será esse.